Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de 2 Samuel, capítulo 13, a partir do verso 1. Eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se fortemente por ela. Amnon a desejou ao ponto de adoecer de tanta opressão. Afinal, Tamar era sua meia-irmã, uma jovem virgem. Portanto, pelas leis, impossível de aproximar-se dela como namorado, muito menos para possuí-la. Mas Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Este lhe indagou: que acontece contigo, filho do rei, que cada manhã estás mais abatido? Não queres me contar o que há em teu coração? Então Amnon lhe revelou: é que eu amo Tamar, a irmã de meu irmão Absalão. Então Jonadab lhe aconselhou: deita-te na tua cama e finge estar muito doente. Quando teu pai vier te visitar, diz-lhe: rogo-te que minha irmã Tamar venha me servir algo para comer, mas que prepare o alimento na minha presença, a fim de que eu possa também conversar um pouco com ela e coma da sua mão. Amnon gostou da ideia e logo em seguida deitou-se e fingiu-se doente. O rei veio vê-lo e Amnon disse ao rei: concede que minha irmã Tamar venha e prepare aqui mesmo 2 bolos, para que eu fale com ela e coma da sua mão. Davi mandou uma mensagem a Tamar no palácio: vai à casa de teu irmão Amnon e prepara algo para que ele se alimente. Tamar foi à casa de seu irmão Amnon e ele estava deitado. Ela pegou e amassou a farinha, fez os bolos e assou na presença dele. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele. Entretanto, ele se recusou a comer. Então Amnon ordenou: manda embora toda essa gente para longe de mim. E imediatamente todos saíram dos seus aposentos. Então Amnon pediu a Tamar: traze o prato com os bolos até meu quarto, para que eu possa me alimentar da tua mão. Prontamente Tamar levou os bolos que havia assado ao quarto de seu irmão. Todavia, quando ele se aproximou para começar a servir-lhe o alimento na boca, ele a agarrou e rogou-lhe: deita-te comigo, minha irmã. Diante do que ela reagiu, exclamando: não, meu irmão, não me forces, porque não se procede assim em Israel. Não cometas essa loucura e infâmia. Aonde iria esconder-me por causa de tamanha desonra? E tu serias como um infame e cairia em desgraça perante todo o povo de Israel. No entanto, fala ao rei, e ele haverá de permitir que eu me case contigo. Mas Amnon não quis lhe dar ouvidos, dominou-a e com violência forçou-a a ter relações sexuais com ele. Logo em seguida, entretanto, Amnon sentiu uma forte rejeição por ela, muito mais intensa do que a paixão que alimentara em seu interior há tempos. E lhe ordenou: levanta-te e vai-te embora depressa. Contudo, ela lhe replicou: não, meu irmão, expulsar-me será ainda pior do que o mal que já me fizeste. Entretanto, novamente ele não quis atendê-la. Gritou pelo criado e ordenou-lhe: livra-me desta mulher, põe-na fora daqui imediatamente e tranque a porta. Prontamente o servo a pôs para fora e fechou a porta. Ela trajava uma túnica especial, longa e colorida, um tipo tradicional de roupa que as filhas virgens dos reis costumavam usar desde a puberdade. Assim que Tamar saiu da casa de Amnon, apanhou cinza com o pó da terra e jogou sobre a cabeça,
rasgou sua túnica que estava vestindo e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em desespero e alta voz. Queridos, essa é a palavra do Senhor, um texto histórico narrado pelo profeta Samuel e que mexe com um tema comum nos nossos dias, né? Sobre violência sexual contra a mulher, sobre incesto, coisas que a gente está acompanhando aí constantemente na mídia, mas que essa manhã eu quero que o texto se projete das páginas da Escritura e deixe de ser história, mas ganhe aí singularidade, concretude, materialidade, substância na sua existência, de tal forma que você consiga transformar isso em verdade, em bem, em justiça na sua própria vida, no caminho de cada dia. Bonnie Elizabeth Parker era uma garota talentosa, inteligente, grande capacidade de escrita e uma habilidade extraordinária para a poesia e para a literatura, nascida em 1910, na cidade americana de Rouen. Em 1930, quando ela tinha apenas 19 anos e trabalhava como garçonete numa lanchonete, Bonnie conheceu o homem que iria mudar a história da sua vida e o seu caminho, e a levaria para aventuras que foram marcadas por muito crime, por violência, fatos que a tornaram famosa no mundo inteiro e até os nossos dias. Pois bem, o homem que ela conheceu chamava-se Clyde Barrow, e juntos eles tocaram terror na região central ali dos Estados Unidos e formaram a famosa dupla Bonnie e Clyde. Não sei se você já ouviu falar, mas há inclusive filme sobre isso que eu assisti e gostei bastante. Pois bem, durante 4 anos, Bonnie e Clyde fizeram coisas impensáveis, assassinaram civis, policiais, assaltaram bancos, postos de gasolina e acabaram sendo mitificados pela mídia e se tornaram uma temeridade para aqueles dias. Mas em 23 de maio de 1934, após uma longa caçada, esse casal foi morto numa emboscada, numa estrada deserta, perto de Benville Padschen, no estado de Louisiana. Eu lembrei dessa história porque essa semana, como de costume, aconselhando pessoas, ouvindo dramas dos mais diversos, acabei me deparando com alguém que teve a sua história dramaticamente alterada a partir do contato com uma pessoa, e nisso eu tenho sido testemunha de que talvez não há nada tão poderoso na existência que é capaz de mudar a nossa rota como encontros humanos que sucedem debaixo do sol. Tem gente que muda a nossa história. Tem gente que altera o trilho do caminho por onde a gente estava seguindo. Tem gente que estava indo numa direção e depois de um determinado encontro mudou radicalmente o seu caminhar para um sentido oposto. Tem gente que tinha um plano de vida, um projeto, uma prioridade, mas depois de um determinado encontro, esses sonhos de tantos anos acabaram sendo deixados para trás em função de algo totalmente inusitado. Obviamente tem pessoas que chegam nas nossas vidas e nos melhoram, nos alteram para o bem, nos influenciam, nos ajudam a gente se constituir com mais valor, com mais qualidade, os nossos potenciais afloram.
Mas hoje eu não quero tratar desse tipo de encontro. A minha conversa é sobre aquele que chega de repente, ou às vezes que já está ali há muito tempo, mas que quando se combina conosco, quando junta a história com a nossa, produz um resultado indesejável, por vezes trágico, e não raro, inalterável. Você certamente conhece histórias assim. Ou, quem sabe, essa é a sua própria história. A grande questão diante de tudo isso é a seguinte: como é que a gente pode discernir uma tragédia que se avizinha com a chegada de alguém que vai entrar na nossa vida? Qual é a anatomia que antecede esses acontecimentos na existência humana? Pois bem, essa manhã, a partir desse texto riquíssimo do profeta Samuel, de um acontecimento que terá desdobramentos tenebrosos, irreparáveis, na vida de toda a família do rei Davi, eu quero fazer essa análise sincera, corajosa, verdadeira com você, desejando que mente e coração se alarguem para entender aquilo que Deus quer nos falar. Mas não queria fazer isso sem antes lhe convidar a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela possibilidade de estarmos aqui juntos, celebrando a festa do perdão, gratos pela Tua misericórdia, animados porque a força do Senhor é a nossa alegria, perdoados de toda culpa e de toda dívida, andamos desembaraçados pelo chão dos dias. Essa manhã eu te peço que Tu nos traga essa palavra ao coração, para uns como advertência, para outros como consolo, mas que Tu nos edifique e que Tu nos prepare para os desafios aos quais estamos expostos todos os dias. Dá-nos a Tua paz e o prazer de Te servir sempre com alegria, no nome de Jesus. Amém. Livro de 2 Samuel, que inicialmente formava um único volume, um único sefer, um único rolho na Bíblia hebraica. E a divisão veio muito a posteriori, já na Septuaginta, aí eu acho que século III, mais ou menos antes de Cristo, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, que fez uma arrumação nos livros e assim fez essa separação para facilitar a nossa leitura. O livro de 1 Samuel é o elo entre o período dos juízes e a monarquia, e ele relata a história do estabelecimento de Saul como rei, o seu reinado desastroso até a sua morte ali na luta contra os filisteus. Esse segundo livro, portanto, ele trata do reino de Davi, que assume, primeiro em Hebrom, depois em Jerusalém, todo o governo da nação. E aqui você tem os acontecimentos religiosos e políticos, que ele já faz a transferência da capital para Jerusalém. Você tem a narrativa das vitórias e das empreitadas militares de Davi. E você também tem a exposição dos seus equívocos, dos seus erros, do recenseamento, que foi uma tragédia, e das peculiaridades e dos dramas familiares. Nesse capítulo 13, que a gente leu há pouco, um pedaço dele, na minha opinião, nós temos a cenografia, a ambiência, o desenho que revela aquilo que vai acontecer com um impacto devastador na família do rei e com desdobramentos que vão atingir outras pessoas e de forma irreversível. Portanto, essa manhã
eu queria lhe convidar a voltar para o Israel antigo. Você vai estar no palácio de Aminon, filho do rei, e vai ser testemunha de uma violência, um estupro, algo que mesmo nesse mundo ainda não tão civilizado, era impensável diante de toda a lei da ética judaica. Mas antes da gente analisar essa cena, eu queria identificar com você os personagens que aparecem aqui. Primeiro, quero lhe informar que Davi era um homem que possuía 8 mulheres e que teve 20 filhos, porque a poligamia era algo totalmente admissível nesse contexto de mundo. Você vê como a cultura é algo que altera, não é? Você já vê que nos dias de Jesus a poligamia, ainda sendo aceita, já não era mais algo determinante, e por questões essencialmente econômicas. Você imagina, manter 8 mulheres nos dias de Jesus já era impossível. Eu não sei como é que tem gente hoje que tem 2, 3 e segura a onda, não é? Mas veja como os contextos culturais têm desdobramentos e têm influências religiosas. Portanto, é impossível você fazer uma leitura da Bíblia e não prestar atenção a essa cenografia política, econômica, social, cultural, religiosa, para ser o mais honesto possível com a interpretação do texto. Bom, alguns personagens aparecem aqui citados. O primeiro é Aminon. Aminon é filho de Ainoã, que é uma das mulheres de Davi. E essa Ainoã tinha sido esposa de Saul. Quando Saul morreu, Davi sentiu-se, por algum motivo, na obrigação de assumir essa mulher como sua. Outra figura que aparece aqui, na leitura mais abaixo um pouco, é a figura de Absalão, que é um personagem importante, filho de Davi e irmão de Tamar, dessa que foi aqui violentada, ambos filhos de Davi com uma mulher chamada Maca. E uma terceira figura que aparece aqui no texto é Jonadab. Esse Jonadab era filho de Simeia, portanto era primo dessa moçada aqui, porque esse Simeia era irmão de Davi. Então nós temos aqui todo um contexto familiar. E a história diz que essa Tamar, que era irmã de Absalão, era uma mulher linda, belíssima, virgem, filha do rei, e o seu irmão nutria por ela uma admiração para além do normal. Na verdade, ele tinha uma tara, ele tinha um desejo para além do possível, ele tinha uma pulsão e uma compulsão sexual pela irmã, e vivia nessa aflição, nessa angústia de alma, tentando imaginar como seria possuí-la. E aí ele era o querosene, as circunstâncias era a palha, faltava só um enviado do inferno que fosse o fogo. E esse sujeito se chamava Jonadab, aquele amigo do diabo, aquele cara que chega para azedar a festa. E aí ele, vendo aquela inquietação de Aminon, falou: qual é o teu problema, bro? Abre aqui o coração com o teu amigo, me conta o que está acontecendo. E aí ele falou: eu tenho um tesão na minha irmã e estou doido para transar com ela e vivo nessa angústia e nesse desespero. Aí o cara deu o melhor conselho que se podia dar. Você faz o seguinte: você dá parte de morto, inventa uma doença, passa mal, dá uma biloura, dá um chilique, e aí o rei vai lhe visitar e você diz que quer ser cuidado pela sua irmã. Faz uma celeuma, cria uma ziguezira, e aí quando você estiver só com ela, aí você terá a oportunidade de fazer aquilo que bem lhe aprouver. E aí o Aminon, que queria só um empurrão, queria só uma justificativa plausível que lhe desse as condições para fazer o que era absurdo, disse: gostei da ideia. E aí montou a epopeia, ficou doente, o pai foi visitar, ele disse que queria que a irmã fizesse os pães para ele, a irmã foi, ele botou todo mundo para fora, e aí ele a violentou. E o curioso é que depois que o cara fez isso, você vê que era uma coisa
absurda, era uma tara e um desejo homicida, era uma coisa apenas para alimentar a carne, era uma paixão de compulsividade e de desdobramento tenebroso, é que depois que ele transou com ela, ficou com um asco, não quis mais nem ver. E diz o texto que o asco que ele sentiu foi muito maior do que o tesão que estava reprimido. Aí ele pegou lá um servo e disse: põe na rua, joga pedra na Geni, que eu não quero mais nem ouvir falar, nem quero ver. E aí a menina, posta na rua, mesmo pedindo ao irmão que não fizesse aquilo, porque ela acreditava que o rei dando autorização, o casamento seria possível. Nós estamos vivendo num outro mundo, numa outra sociedade, onde a voz do rei é a voz de Deus, e em muitos contextos você vê situações de incesto nas escrituras. Por exemplo, as filhas de Ló que transaram com o pai para suceder geração, em muitos outros textos. Portanto, não era permitido, mas poderia ser arranjado de alguma forma. E o cara pôs ela na estrada, a moça saiu desesperada, rasgou as suas vestes, colocou cinza na cabeça. Essa é uma atitude muito característica para representar o desprezo que a pessoa passa a ter pela própria vida, nesse mundo antigo, e ela começa a chorar desesperadamente. Esse é o contexto da passagem que nós lemos. Se a gente ficar só por aqui, essa história fica triste, trágica, mas não ganha todos os contornos, não fica com todas as cores, não revela todos os matizes do que se desdobra a partir desse texto. Usando uma expressão chula, se a Tamar fosse para casa e tomasse um banho, ficava nova. Mas não era bem assim. Porque a partir desse evento, quando ela chega em casa, ela se depara com um irmão, que é Absalão. E esse Absalão era o filho predileto de Davi, era irmão sanguíneo dela. O Aminon era meio irmão porque eram mães diferentes. E aí o irmão, percebendo o que aconteceu com ela, conversando com ela, disse: olha, fica tranquila, vai cuidar da tua vida, afinal de contas foi o teu irmão. Ele tentou colocar panos quentes para suavizar um pouco o desespero da moça, mas no coração de Absalão surgiu um desejo homicida que vai se tornar algo incontrolável. E ele teve desejo de matar o seu irmão e fazer vingança à sua irmã. Logo depois desses acontecimentos, Tamar tenta se matar, mas ela é impedida por Uzai, que é um sacerdote. Portanto, a vida dessa moça caiu em desgraça. E a história chegou ao conhecimento de Davi. E Davi ficou irado, Davi ficou amargurado com aquilo que Aminon tinha feito, mas não tomou nenhuma atitude. Quando a gente estuda a história de Davi, a gente vai ver que ele era um homem bem sucedido em tudo o que realizou, e era uma tragédia como pai. A grande derrota de Davi foi dentro de casa, não foi com os inimigos de Israel. E Davi, no desejo de se preservar de um embate, de um confronto no olho, de uma decisão dura de punir esse rapaz, e de que esse fato se tornasse uma pedagogia para todo Israel, acabou silenciando e ficando com a sua dor, e isso ainda revoltou muito mais Absalão, porque ele esperava que seu pai tomasse uma atitude. 2 anos se passaram, até o dia em que Absalão teve a oportunidade de fazer a sua vingança, e pensou consigo mesmo: bem, já que meu pai não resolve o problema, resolvo eu. Fez um almoço em casa, uma farofada, chamou os amigos, bode guisado, Zeca Pagodinho tocando, o pessoal tomando ele disse: é hoje. E aí o irmão foi, e nessa ida ele criou uma emboscada e mandou os seus servos assassinarem o seu irmão, e aí está vingada a moça. E o coração de Davi mais uma vez se inflamou, porque Absalão havia feito algo absurdo, impensado,
E assim como ele havia se afligido com a atitude de Aminon, também ficou enfurecido com a atitude de Absalão, mas também ficou por aí. E Absalão saiu e foi se exilar em Hebrom, aquela cidade alta lá de Israel. E aí o coração de Aminon começou a tramar uma revolta contra o pai. E aí o ódio começou a se espalhar, porque agora já não é mais o ódio da irmã pelo irmão que a estuprou, não é mais o ódio do irmão pela irmã que ficou violentada, agora já é o ódio do irmão pelo pai, e isso começa a desenhar a geografia da tragédia, até o dia em que Absalão, determinado, junto a um exército, vem na direção de Davi, para não se confrontar com o filho, porque ele não teria a mínima chance diante de Davi, foge de Jerusalém. Absalão entra na cidade, pega as mulheres de Davi, as concubinas, leva para a praça, estupra na frente de todo mundo, todas elas, para que aquilo se tornasse um escárnio. E aí o comandante das tropas de Davi, Joabe, diz: chega, persegue Absalão, e nessa perseguição Absalão é morto. Quando a notícia chega a Davi, ele revela aquela frase que é quase um transe: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, porque Davi amava aquele menino, e ele era o sucessor de Davi. Não tivesse sido morto, a gente sabe que depois quem se torna sucessor de Davi é Salomão, filho de Davi com Batseba, que é outra cenografia de tragédia. Um casamento feito a partir de um adultério e do assassinato do marido de Batseba, Urias, que foi morto por esse Joabe. Esse Joabe é aquele cara que era chamado morte, né? Quando ele chega na cena é porque vai ter uma desgraça. Se Joabe batesse na porta da casa de alguém, o cara abrisse, já sabia que não era uma visita amigável. Portanto, de um acontecimento, de um fato para satisfazer uma concupiscência, uma tara, um tesão, uma anomalia, de um fato aparentemente sem grandes desdobramentos, sem grandes implicações, nós temos a construção de uma desgraça que vai afetar a vida das pessoas que estão no entorno, levando o filho a odiar pai, irmão a odiar irmão. Olha, essa história não está aqui por acaso, ela não foi registrada aqui por coincidência. Essa é a história de muita gente. Essa cenografia é compatível com a lousa, com o mosaico da vida de muitas pessoas. E eu, como pastor, já fui testemunha de tantos e tantos acontecimentos, onde uma pessoa entra na vida da outra e o caminho é alterado para sempre. E não raro com desdobramentos os mais trágicos possíveis. Há muita gente que tem um Jonadab na sua história. Há muita gente que abrigou, que acolheu no coração alguém que nunca deveria ter entrado. Há muita gente que abriu a porta para o inimigo. Há muita gente que teve a sua narrativa pessoal destroçada por conta de um encontro humano. Quantos relacionamentos ácidos, tórridos, cáusticos, destrutivos. Eu fui testemunha de gente que acabou se juntando com quem revelava nele o pior, com quem fazia surgir o pior. Aquela combinação que é explosiva, aquela escolha aparentemente tão inocente, movida às vezes por uma paixonite aguda, mas que destruiu o caminhar da pessoa e alterou a sua rota para sempre. Eu já vi isso em sociedades, gente que se associou e a sociedade jurídica
Civil é um casamento. Você, de certa forma, está casado com aquela pessoa. E como algumas sociedades se revelaram perversas, como a junção de certas pessoas se revelou com um potencial de destruição sem precedentes. Isso acontece num amigo que chega na vida do teu filho, numa amiga que chega na vida da tua filha. Tua menina era de um jeito, mas depois que ela conheceu a fulana, ela nunca mais foi a mesma. O teu filho tinha um caminhar, um garoto promissor, cheio de dons, cheio de alegria, mas depois que o fulano entrou na vida dele, o caminho foi drasticamente alterado. Nós temos casos desse, inclusive na família. Somos testemunhas de como, às vezes, certas influências são capazes de mudar o eixo existencial de uma pessoa. Isso acontece na vida profissional. Gente que tinha um proceder, mas que, combinado com o outro, sofreu uma alquimia para o mal. Uma mistura que se tornou explosiva, uma influência de um coach, para usar um termo da moda nos nossos dias, coach do mal. Alguém que trouxe uma mudança de procedimento, uma alteração das regras, uma mudança dos valores, amizades que, quando se combinam, produzem uma mistura extremamente corrosiva. Gente que consegue tirar de nós aquilo que a gente havia colocado sob controle e sob custódia. Pessoas que às vezes entram em grupos, às vezes entra num grupo da família, gente que altera a dinâmica inteira de uma família, depois que passou a fazer parte do convívio, e aquele ingrediente associado naquelas relações produziu desagregação, gente que não junta, gente que separa, gente que se torna patrocinadora da intriga, do mal, da contenda, da inveja, do ciúme. Dentro de igreja isso acontece muito também. Muitas igrejas se dividiram por conta disso. Às vezes o pastor confia em alguém, abre o coração, abre a casa, abre a vida e investe no surgimento de uma liderança nova, na expectativa de que aquela pessoa reverbere para a comunidade como algo bom, produtivo, que abençoe, que vai servir as pessoas, mas acaba aquilo se tornando o oposto, e a pessoa, quando assume determinada posição e ocupa determinado lugar, acaba minando a influência do outro, a importância do outro, o significado do outro, a posição do outro. E quando você vê, a igreja está dividida. Eu já vi isso e já fui vítima disso, não uma vez apenas. E sei como é, e sei o quanto dói. Mas você que está aí me ouvindo, você que está me assistindo, você já teve alguém assim na sua vida? Alguém que entrou na sua história e alterou o seu eixo, e mudou o seu curso, e alterou o seu caminho, influenciou na sua história, e depois desse acontecimento você nunca mais foi a mesma pessoa, você nunca mais se encontrou consigo mesmo, e quem sabe você até imagine que isso é algo inalterável. Pois bem, essa manhã eu queria, voltando para as Escrituras, a mensagem é expositiva, analisar com você quais são os desdobramentos, porque nós já estamos familiarizados com a tragédia que seguiu o estupro de Tamar por Aminon, mas quais são as circunstâncias, qual é a ambiência que antecede algo desse tipo, para que a gente se precaveja, para que a gente se guarde, para que a gente
Tome cuidado para que a gente, de alguma forma, não seja enganado, iludido e enredado em algo que tem um poder tão grande de destruição. Qual é a fenomenologia que está por trás desse acontecimento? O que é que pode alterar a nossa história? E apesar do fato estar tão distante da gente, mas o contexto revela uma arquetipia. Os fenômenos são sempre os mesmos. E os desdobramentos são sempre trágicos. Vamos fazer essa análise. Se você quiser acompanhar, volte aí para 2 Samuel, capítulo 13. O que é que pode alterar a nossa história? Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que coisas absurdas e impensáveis têm o poder de criar cenários que nos parecem reais. Veja aí o verso 1. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se fortemente por ela. A primeira coisa que revela essa arquetipia, esse desenho do fenômeno, é a gente começar a imaginar que uma coisa absurda, que uma coisa impensável, que um cenário surreal pode se tornar real. Porque esse desejo de Aminon por Tamar é uma coisa impensável, uma coisa absurda. É uma coisa totalmente impossível e inviável de acontecer. Mas havia um software rodando na cabeça dele que criava uma possibilidade da existência dessa circunstância. Quando isso acontece, é um sinal de que uma tragédia pode estar a caminho. Gente que começa de alguma forma com um sonho de poder, com um desejo de riqueza, com uma necessidade de um crescimento assim explosivo, abrupto, uma megalomania descontrolada. Isso é um sinal de que uma tragédia pode estar sendo tecida e que às vezes a interferência, a entrada de alguém nesse processo é a única coisa que falta para que a espiral comece a se desenvolver. Coisas que por vezes para acontecer dependem de muitos fatores complexos. Como eu já vi gente largar tudo porque alguém chegou e fez uma proposta que foi tão tentadora que o coração não resistiu. Aquele cara que tinha ali a vida dele, tocava o seu negócio, tinha a sua profissão, tinha os seus planos, mas aí chegou alguém e esse alguém disse, não, vamos fazer tal coisa. E aí despertou todo um desejo de poder, de riqueza, de construir algo grande, de fazer algo inesperado, de ter resultados de curtíssimo prazo, como isso acontece na vida das pessoas. E às vezes, para isso se dar, é preciso que um cenário extremamente complexo se viabilize. É o caso de Aminon e Tamar, uma situação extremamente complexa que envolvia inclusive contornos familiares. E é certo que Aminon sabia da forma como Davi julgava esse tipo de questão em Israel, porque isso era muito comum naqueles dias. Mas ele foi incapaz de ponderar e de pensar em todas as implicações. Por quê? Porque ele criou uma cenografia fictícia, mas que parecia aparentemente real, coisas absurdas, coisas que quebram os valores que a gente carrega, os valores éticos, os valores morais, coisas que burlam regras, gente que está disposto a fazer qualquer coisa para atingir o seu objetivo, as coisas mais impensáveis possíveis. Você acha que esses caras da JBS começaram com o desejo de corromper mais de 1.500 políticos? Você acha que começou assim, da noite para o dia, o cara disse, não, meu plano é ficar bilionário, porque eu vou comprar todos os políticos da nação para
trabalharem de alguma forma para me trazer benefício. Não, isso não começa desse jeito. Isso começa pequeno. Isso começa numa meia nota. Isso começa numa mercadoria que você compra por um valor e às vezes o prazo de validade venceu, mas você dá um jeito de empurrar. Isso começa com um pequeno suborno do fiscal, do imposto que chega lá e você dá um toco no cara para que ele não estabeleça a multa. Isso começa com pequenos desvios, mas vai se avolumando de uma maneira tal, vai se tornando uma coisa tão absurda que depois a contravenção, o suborno, a corrupção se torna apenas um detalhe para fazer o negócio, porque o negócio é muito mais importante do que qualquer outra coisa, e aí qualquer fim passa a justificar os meios. Basta que chegue a pessoa certa, ou diríamos a pessoa errada, para que aquele processo se estabeleça. Mudanças às vezes de grande impacto, alterações bruscas de cenários existenciais, as pessoas tomando decisões de vender às vezes um patrimônio para aplicar no negócio, às vezes de deixar uma profissão que você tem formação, tem experiência, para se aventurar numa coisa totalmente nova que você não tem nenhuma correlação com aquilo. Gente que toma a decisão de mudar de cidade, de mudar de país, pega a família e bota todo mundo naquele trem, imaginando que aquilo vai atingir os objetivos propostos, ou seja, cenários absurdos, complexos, que exigem toda a cautela e toda a prudência do mundo, que são startados, são iniciados, são disparados pela intrusão de alguém que fez com que aquele dínamo entrasse em operação. Cuidado, coisas desse tipo, não raras vezes, são o motor de propulsão que vão levar a sua vida pelo trilho da desgraça, até que você caia no precipício. Segunda coisa que o texto nos ensina sobre essas circunstâncias e esses fatores e acontecimentos que podem desencadear tragédias na nossa vida é que a arquitetura dessa tragédia é construída a partir de uma obsessão compulsiva. Veja aí o verso 2. Aminon desejou ao ponto de adoecer de tanta opressão. Afinal, Tamar era sua meia-irmã e uma jovem virgem, portanto, pelas leis, impossível de aproximar-se dela como namorado, muito menos para possuí-la. Você quer ver a arquitetura da tragédia se montando, o quebra-cabeça da desgraça se juntando? É gente que tem um desejo compulsivo e uma coisa que se torna obsessiva, incontrolável. O desejo de Aminon era uma coisa incontrolável. Ele acordava pensando naquela mulher, ele passava o dia pensando naquela mulher, ele dormia pensando naquela mulher. Era uma coisa incontrolável, compulsiva, ao ponto de que ele se determinou agora a fazer qualquer coisa para que o seu desejo fosse satisfeito, mas faltava apenas um empurrão, e esse empurrão chega na figura desastrosa de Jonadab. Como eu vejo pessoas que criam projetos que vão produzir uma profunda ansiedade e que desenvolvem uma compulsão obsessiva no indivíduo. A pessoa fica vivendo em função daquilo. E enquanto aquilo não é alcançado, enquanto aquilo não se consegue, a pessoa adoece, a pessoa entra num estado de falência da consciência e da razão. Você já viu gente fazer isso? Muito provavelmente. Certas coisas que surgem, que nos paralisam, coisa que gera uma neurose obsessiva, e aí a pessoa está disposta e disponível a realizar qualquer que seja a ação, por mais impensável que ela seja, para que o seu objetivo seja alcançado. Olha, isso revela que um desastre está se desenhando, coisas que a gente não controla, pensamentos que se tornam recorrentes,
ansiedades loucas que nos tiram a nossa paz e alteram o nosso sono, que muda a nossa rotina, que faz as pessoas ou engordarem muito ou emagrecerem muito, que começa a mudar a nossa dinâmica de vida, situações, por vezes, que são situações de alto risco, e não é só de alto risco para mim não, é de alto risco para mim e para aqueles que estão próximos a mim, porque a desgraça de Aminon e Tamar não alterou só a vida deles, mas teve consequências para a sua família inteira e teve consequências para Israel. Toda a nação, de alguma forma, foi ferida por conta daquela ação impensada. Gente que desenvolve certas taras, certas pulsões, que por vezes são incontroláveis. Sim, isso acontece, porque nós somos fracos, nós somos debilitados, por muitas e muitas circunstâncias, por falência de sonhos que nós tínhamos, por às vezes a existência se tornar amarga, se tornar monótona, não há coisa mais corrosiva do que a rotina. E aí a gente começa a desenvolver uma alma que fica árida, que não tem mais alegria, não tem mais prazer com nada. E aí precisa só da interferência de alguém que nos abra a possibilidade de viver uma experiência nova, uma coisa que vai colocar fogo, vai sacudir a brasa e voltar à labareda de antes, e dar uma coisa, um frenesi, uma sensação de juventude, de que você ainda pode, e aquilo muitas vezes é a construção da cenografia da desgraça. Eu vejo muito isso com gente de meia idade, pessoas que por vezes estão existindo em relações enfadonhas, cansativas, e aí alguém chega e diz: olha, vamos sair, você vai numa outra cidade, vai fazer um negócio, vai fazer um projeto. Como eu já vi gente me relatando isso, e foi abrir a porta para ter um caso, e esse caso se transformou numa tragédia, e o sujeito alterou o seu caminho, por causa do contato com alguém que chegou na vida. E aí o cara larga a família, larga a sua história, larga o seu marido, larga a sua mulher, larga os seus hábitos, quer voltar a ser garotão, quer voltar a ser garotona, quer voltar a fazer coisas que já não são mais compatíveis, e larga filho, e larga empresa, e larga tudo, para que aquela obsessão, aquela tara, aquela pulsão que se desenvolveu na alma, seja de alguma forma saciada. Você já viu uma história assim? É bem provável que você já tenha assistido gente que alterou o seu caminho dramaticamente, porque, por vezes, a arquitetura da tragédia, ela é construída a partir dessa obsessão compulsiva. Isso se revelou na vida de Aminon, e como isso se revela na vida de tantas outras pessoas. Eu tenho na família um caso de um tio que foi assassinado por conta de uma obsessão do sócio, que queria ganhar muito dinheiro e não queria mais dividir esse dinheiro, queria ganhar sozinho. E aí essa obsessão, esse desejo de poder e de dinheiro, gerou um processo de desenvolvimento de uma sensação homicida, a tal ponto que ele levou a cabo, criou uma emboscada e assassinou o sócio, porque ele queria ficar com tudo para si, e aquela coisa só se saciava quando um ato impensado e absurdo fosse executado. Terceira coisa que o texto nos revela, sobre circunstâncias que podem produzir um desastre e mudar a nossa história, é sobre a astúcia e a sagacidade como condição sine qua non de bons resultados. Veja aí o verso 3. Mas Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Você sabe, aquele cara esperto, aquele cara desenrolado, aquele cara que tem o melhor network, aquele cara que tem as melhores ideias,
aquele cara que sabe todos os atalhos, aquele cara que com um clique ele faz o sol nascer. Pois bem, cuidado, porque a astúcia e a sagacidade, por vezes, parecem ser uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual a gente não consegue resultado. Olha, para você ficar rico, você tem que ter um cara esperto do seu lado. Olha, para você ter poder, você tem que andar por esse caminho aqui, você tem que pegar esses atalhos, você tem que fazer essas alianças, você tem que estar disposto a fazer esses conchavos, e aí você começa a abrir uma exceção, a outra exceção, a quebrar um princípio, a quebrar uma regra, a negociar os seus valores, a negociar aquilo que é inegociável. Quando você vê, você já é outra pessoa. Aquele humorista Groucho Marx, humorista americano da década de 50, dizia uma frase que eu sempre repito: esses são os meus princípios, se você não gostar deles, eu tenho outros. Como no Brasil essa frase é válida: se você não gostar dos meus princípios, eu tenho outros. E aí surgiu na vida de Aminon esse amigo inusitado, que disse para ele: olha, eu tenho uma ideia muito interessante. E Aminon reputava a Jonadab o fato de que ele era um cara safo, ele era um cara esperto, ele era um cara tenaz, ele era um cara que sabia fazer um trampo, ele era um cara que sabia os atalhos que tem no mapa, era um cara que encurtava os caminhos, era um cara que sabia fazer lobby, era um cara que tinha ideias espetaculares, era um cara que sempre ganhava muito nas suas empreitadas e nos seus empreendimentos. O curioso é que esse cara dá esse conselho diabólico para Aminon, mas lá na frente, quando a tragédia acontece, ele chega de bacana no negócio. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que lá na frente ele chega para Davi e diz: olha, não se preocupa não, porque Absalão não matou todo mundo não, ele matou só Aminon. Porque surgiu um boato de que no banquete que Absalão deu, e estavam todos os filhos do rei, Absalão está virado, matou todo mundo. E essa informação chegou em Davi. Aí Jonadab disse: não, fica tranquilo, só quem morreu foi aquela alma cebosa, Aminon. Porque Absalão guardava ódio por Aminon, e ele sabia disso. Essa é a figura, esse é o caráter desse homem que altera radicalmente o destino de Aminon, com todos os desdobramentos que a gente percebeu. Olha, cuidado com gente que é muito sagaz, cuidado com empreitadas que você acha que só vai ser bem sucedido, e não tem outra forma de fazer, a não ser que você contrate aquele contador, que faz 2 mais 2 ser 5, ser 3, cuidado com aquele advogado que está disposto a mentir para que o seu resultado seja alcançado. Cuidado com aquele fornecedor que está disposto a lhe vender mercadoria adulterada para que você ganhe mais. Cuidado com alguém que lhe propõe fazer um negócio e ser um intermediário onde você bota 10 e ganha 100. Cuidado, porque por causa de esperteza eu já vi muita gente parar na cadeia. Gente que tem muito conhecimento, gente que promete demais, gente que conhece todo mundo, gente que é capaz, com um telefonema, abrir porta que está fechada, fechar a porta que está aberta. Você conhece assim? Cuidado. Isso aí é o desenho da desgraça. Essa pessoa pode alterar radicalmente o seu caminho. Gente que convida você para mudar a sua rotina, para alterar a sua conduta, para experimentar coisa nova. Vamos experimentar isso aqui, que isso aqui é novo. Isso aqui ninguém sabe, isso aqui ninguém viu, nessa trilha ninguém pisou. Cuidado, isso aqui é a receita da desgraça. E é sempre gente que vem do nada. É gente que não tem raiz na nossa história, é gente que não está no nosso convívio. É gente que a gente não sabe qual é o histórico, quais são as realizações. O cara chega às vezes com meia dúzia de conversa. Aquela mulher chegou com meia dúzia de história, se fingindo de amiga, e dando as piores sugestões, e aí você acha
que se não for aquele, não faz. Se não for daquela forma que ela está dizendo, não vai acontecer. Se não fizer essa receita de bolo, o negócio não vai dar certo. Essa noite, de madrugada, eu tive uma conversa com meu sócio, lá de São Paulo, e a gente está vivendo um momento curioso, que a gente está atrás de investidor, e investidor não é uma coisa simples para um projeto que envolve muito dinheiro. E aí, lá pelas tantas, conversando, se for o fulano, falei, se for o fulano, eu estou fora. Eu vendo a minha participação e estou fora. Porque eu vou até determinado momento. Eu estou disposto a negociar até determinada condição, mas eu não estou disposto a vender a minha alma ao demônio. Não estou disposto. Eu não estou disposto a quebrar valores e princípios, não estou disposto. Eu sei das minhas fraquezas e das minhas fragilidades, e é óbvio que eu sou tentado por cada uma delas. Mas eu não posso deixar que um Jonadab entre na minha vida para encurtar um caminho, para abrir uma porta, para me colocar diante de uma situação que eu ache que só fazendo desse jeito é que vai funcionar. Equívoco. Equívoco profundo. Cuidado com gente muito sabida. Dado com gente que é muito esperta, que diz, olha, eu fiz assim e ganhei tanto. Olha, eu fiz desse jeito e embolsei tanto. Olha, eu fiz dessa maneira e arrebentei. O Eduardo Cunha dizia isso. Dizia que nunca ia ser pego. Corrompia todo mundo e corrompeu-se no limite do possível. E agora vai passar o resto da vida na cadeia. Cuidado com pessoas que surgem com propostas que podem alterar definitivamente a sua rota. Quarto lugar, o texto nos ensina sobre essas ambiências e circunstâncias que podem produzir tragédias, é que abrir o coração com quem não se tem absoluta confiança e que não tem comprovada sabedoria, revela a anatomia da tragédia para se consolidar. Veja aí o verso número 4. Este lhe indagou, o que acontece contigo, filho do rei, que cada manhã estás mais abatido? Não queres me contar o que há em teu coração? Então Aminon lhe revelou, é que eu amo Tamar, a irmã de meu irmão Absalão. O cara chegou como quem não quer nada, percebeu a circunstância, viu o cara abatido, viu o cara ansioso, viu o cara desconfortável, viu que havia uma tristeza no seu coração, e ele disse, olha, você não quer abrir o coração comigo não? Vamos tomar um ali. Aí o cara, depois de 2 cervejas ou 2 doses de uísque, ele começa a falar aquilo que não deve. Ele começa a abrir o coração para quem não tem condições, não tem maturidade para ouvir o sofrimento, a angústia, o desespero, a aflição da sua alma, e o devaneio, e aquela criação de um cenário que é absurdo, mas aquilo está acontecendo. Cuidado, porque se você fizer uma confidência à pessoa errada, e se você abrir o coração para quem não merece confiança, e se você expuser algo diante de uma pessoa que não tem a sabedoria necessária para lidar com aquilo, você pode estar construindo e pavimentando a estrada que vai lhe levar para o abismo. Porque veja que diante dessa circunstância, Jonadab poderia ter alterado o caminho de Aminon para o bem. Ele podia ter dito, olha, você é um rapaz novo, mas isso que você está pensando é absurdo. Isso vai desgraçar a sua vida, vai desgraçar a vida dela, vai desgraçar a vida da sua família, vai envergonhar seu pai, isso vai trazer morte, não faça. Não entre nisso, não vá por esse caminho. E aí, isso poderia ter sido algo capaz de alterar o caminho de Aminon. Poderia ter mudado a história. Ele poderia ter feito, poderia, mas também poderia, a partir disso, não fazer. E poderia ter se constituído num amigo, num confidente que iria ouvir aquela questão e iria ajudá-lo a tratar daquela compulsão obsessiva, daquele desejo incontrolável. Mas não. Aminon, vendo que o caminho que ele estava desenhando era um caminho de desgraça, ele corroborou, ele botou querosene no fogo, e foi aquilo que alimentou o desejo de Aminon e construiu
a forma de viabilizar o seu desejo. Cuidado, não abre o coração para qualquer pessoa. Nem todo mundo tem maturidade para ouvir a sua história. Nem todo mundo é capaz de lhe dar um conselho com sabedoria. Nem todo mundo sabe interpretar a Escritura da maneira correta. Como pastor, eu já vi gente se desgraçar por causa de conselho. E a pior coisa do mundo é o cara que ouve, em vez de um, ouve 3, 4, 5. E inventa de ouvir profecia e inventa aí em casa de macumba evangélica para ficar sendo alvo de revelações e de visões. Meu Deus do céu. Quando isso acontece, é o desenho da desgraça. Gente que precisa de um pajé para poder dizer o que ele vai fazer. E ele procura até que ele ache um que fale o que ele quer ouvir. E quando ele acha, aí ele diz, pronto, agora eu vou fazer com que essa profecia se autorrealize. Gente que confia em todo mundo. Gente que sai dizendo para um, para outro, para outro, para outro. Terapia de grupo, começa a abrir a vida. Coisa mais promíscua que existe dentro de igreja é terapia de casal. Eu sou radicalmente contra qualquer terapia de casal, de grupo de igreja. Não sei se existencialmente aí fora isso funciona. Mas eu sei que em igreja é uma tragédia. O cara abre a vida e na semana seguinte o problema dele está na boca de todo mundo. Porque uma irmãzinha fulana foi pedir oração para o grupo de oração e conta o problema todinho do cara, da mulher. Não tem nada que seja mais promíscuo. Gente que não sabe aconselhar. Gente que não tem peso espiritual, que não tem discernimento, não consegue ver que aquilo vai produzir uma desgraça. Porque Jonadab era capaz de ver que aquilo ia produzir uma desgraça. E o que é que ele fez? Ele ajudou a construir, a botar piche, a botar asfalto no caminho tortuoso de Aminon e disse, vai por aqui, tu não quer fazer? Vai por aqui. Cuidado com quem lhe aconselha. Cuidado com quem lhe influencia. Cuidado com quem senta para ouvir a sua história. Cuidado com os conselhos que você ouve, porque tem gente que pode lhe aconselhar para a morte. E às vezes até a pessoa tem uma boa intenção, o que ele não tem é um discernimento espiritual aguçado, o que ele não tem é musculatura existencial para te falar alguma coisa. O que ele não tem é pé calejado de andar debaixo do sol. O que ele não tem é uma leitura mais ampla do cenário que existe. É uma coisa muito localizada, ele não consegue enxergar para além dali. Cuidado com quem você abre o coração. Cuidado com quem lhe aconselha. Cuidado com quem chega do nada e já vai lhe trazer uma palavra. Cuidado com profecia, que você chega num canto e o cara já vai lhe dar uma profecia. Cuidado com profeta de igreja, porque 99% das profecias de igreja é carne. É carne. É gente viciada em dar palavra para os outros e se tornar oráculo na vida do outro. E aqui está lhe falando quem tem 35 anos andando e vendo essas coisas. E a barba está branca e a cara está enrugada. E quem já viu muita história se desgraçar por causa de profecia. Cuidado com gente, aquele cara que surgiu do nada, aquele líder que surgiu do nada, aquele pregador que chegou e do nada e você foi buscar uma palavra, desprezou o seu pastor que está lá, uma história inteira com você caminhando. Cuidado. Essas coisas sempre produzem desdobramentos trágicos. A quinta coisa que o texto nos ensina, que são anatomia de circunstâncias que podem nos levar ao trágico, é que soluções esdrúxulas para questões complexas são, na verdade, o remédio para a morte da consciência. Veja aí o verso de número 5. Então Jonadab lhe aconselhou, deita-te na tua cama e finge estar muito doente. Quando teu pai vier te visitar, diz-lhe, rogo-te que minha irmã Tamar venha me servir algo para comer, mas que prepare o alimento na minha presença, a fim de que eu possa também conversar um pouco com ela e coma da sua mão. Fuja desse tipo de situação. Soluções esdrúxulas para questões completas. No fundo, sabe o que é que são? São a morte da consciência. Você para de pensar. Você para de raciocinar. Você para de ponderar. Você para de analisar a questão por um prisma mais amplo, acaba focando única e exclusivamente naquela alternativa, mas aquela alternativa é esdrúxula, é um negócio absurdo. O conselho de Jonadab para Aminon é uma coisa esdrúxula. Olha,
Você vai criar aqui um cenário, você não quer pegar ela? Eu vou dizer como é que você faz. É uma coisa esdrúxula, mas você faz. Você vai mentir, você vai conspirar, você vai dissimular, você vai fazer com que as pessoas deixem o ambiente, cria todo o passo a passo da desgraça. Coisas que se constroem em cima de mentira tem uma grande chance de se desgraçar. Questões que são complexas, normalmente elas não se resolvem de forma simples, mas alguém chega com uma solução simples para resolver uma coisa extremamente complexa. Cuidado. Planos que as pessoas traçam, que ferem valores das Escrituras, que ferem os valores do Evangelho. Não, você vai por aqui, não, mas isso está ferindo aqui. Não, mas não tem problema. Não tem problema, dá-se um jeito. Coisas e engendramentos, elucubrações de situações espetaculares, sabe? Coisa que só com magia se resolve. Quanta gente eu já fui ser levado para ouvir cartomante, ouvir vidente, ouvir magia, fazer despacho, fazer trabalho para que algo aconteça. Gente que conhece a Deus, mas que estava disposta a encontrar um caminho e uma solução esdrúxula, porque precisava realizar aquele desejo de algo complexo. E aí chega alguém e diz assim: olha, por que a gente não faz assim? Algo que quebra os seus valores, algo que altera os seus princípios, algo que leva você a negociar com o inegociável. Cuidado com isso. Cuidado, porque normalmente isso é o desenho da desgraça. E foi a solução que Jonadab achou para Aminon. Vamos fazer uma coisa esdrúxula? Está disposto? Está disposto a andar num caminho que ninguém anda? Você está disposto a negociar com os seus valores? Está disposto a quebrar regras? É uma vez só vai acontecer dessa vez. E aí aquilo acaba se tornando a prática nossa de cada dia. Não para mais. E aquilo não cessa mais. E vai quebrando, e vai quebrando, e vai quebrando, e vai quebrando. E o poder de destruir é sem precedentes. Você já viu isso? Você já viu gente entrar nisso? E se desgraçar por conta disso? Um Jonadab que faz essa proposta e cria um cenário que, mesmo sendo esdrúxulo, ele é viável. Mesmo sendo absurdo, ele pode ser feito. E gera uma tentação no coração tão grande que você diz: eu sei que é um negócio louco, mas eu vou fazer. Eu sei que isso é trágico, mas eu vou entrar. Eu sei que isso é absurdo, mas eu vou tentar. Afinal de contas, vai ser só essa vez. Depois nunca mais eu faço. Para mim não bastou uma vez. Ele teve repulsa da irmã, não queria nem ver, mas bastou aquela vez, para que a espiral da tragédia fosse posta em movimento e a desgraça viesse. E, em último lugar, o texto nos ensina que essas situações se estabelecem e se constituem na vida quando a gente imagina que construir algo sobre a mentira e a dissimulação, achando que não há um outro caminho, vai trazer resultado. Veja aí o verso de número 6. Aminon gostou da ideia e logo em seguida deitou-se e fingiu-se doente. O rei veio vê-lo e Aminon disse ao rei: concede que minha irmã Tamar venha e prepare aqui mesmo 2 bolos para que eu fale com ela e coma da sua mão. Ou seja, ele disse: rapaz, não tem outro jeito mesmo não, o único jeito que tem é esse que Jonadab me falou. E eu vou construir o meu castelo de areia, eu vou construir tudo isso aqui montado na dissimulação, no cinismo, na mentira, no descaso, na irresponsabilidade, e isso vai dar certo. Como eu vejo isso. Gente que está disposta a correr todos os riscos por algo que imagina que vai dar certo, que é o plano perfeito. O plano perfeito sempre tem o resultado trágico. O cara está quebrando todos os princípios, mas ele acha que vai dar certo. Ele está negociando todos os valores, mas ele acha que Deus vai estar naquilo, que Deus vai abençoá-lo. E se há um Deus no céu, esse tipo de circunstância e de situação nunca fica impune. Nunca. Sempre tem um custo, ainda que o custo seja só para a pessoa. Ainda que o custo seja o custo da sua alma, de você se desencontrar de você mesmo.
de você se afogar em culpa, em desespero, em agonia. Mas isso nunca fica impune. Davi diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos secaram. Ele fala de uma aflição que corrói, que come o ser por dentro. Mas a desgraça é que normalmente esse tipo de coisa reverbera e atinge outros. Porque a tragédia sempre lança estilhaços a longa distância. E a gente por vezes não sabe nem a extensão do dano. Eu tenho certeza que Aminon nunca pensou que ia ser morto pelo irmão. Eu tenho certeza que Aminon nunca imaginou que o irmão ia ter ódio do pai e ia querer matar o pai. Por conta desse desentendimento que só fez crescer, só fez ganhar volume e só fez adensar uma situação que já estava constituída. Porque Absalão não perdoou Davi por Davi não ter feito nada. E o ódio do filho pelo pai, do filho que amava o pai, do pai que amava aquele filho, começa a partir dessa situação. Eles nunca imaginaram que ia chegar onde chegou. Sabe por quê? Porque a gente imagina que construindo algo sobre mentira, sobre dissimulação, vai dar certo porque não tem outro caminho, não tem outra forma de fazer. Não tem outro jeito de fazer. Olha, quando uma coisa não tem outra forma e não tem outro jeito, sabe qual é o conselho que eu lhe dou? É muito simples, não faça. Ah, mas se eu fizer, eu vou perder minha casa, perca. Ah, se eu não fizer, minha empresa vai quebrar, quebra. Ah, se eu não fizer, eu vou perder muito dinheiro, perca. Ah, se eu não fizer, eu vou entrar em depressão, entre. Seja homem, seja mulher de verdade, seja gente de Deus. Não se torne refém de uma circunstância, de uma pulsão, de uma compulsão, de uma tara, nem de um Jonadab, que vai lhe propor uma coisa esdrúxula, absurda, impensável, que vai alimentar o pior de você e que vai fazer surgir em você o que há de pior em você. Diga não, que você pode dizer não. A Bíblia diz que juntamente com a tentação vem o livramento. Você escolhe o que é que você quer. Porque não vos sobreveio tentação que não fosse humana, diz a Escritura. É possível. Eu sei que há casos que você não suporta, não aguenta. Mas ainda assim, a Escritura diz que é possível. Mas Aminon achou que aquele era o único caminho, que aquela era a única forma. E imaginou que construir aquele cenário de desgraça e fazer aquilo, ele ia sair impunemente. Coitado. Foi uma ação louca, trágica e impensada. O desdobramento poderia ter sido muito menos destrutivo. Mas acabou não sendo. Porque toda ação produz uma reação. Eu queria concluir, o tempo está avançado. Mas queria lhe dizer que esse fato na Escritura não é único. Há quantas e quantas histórias de pessoas que entraram na vida da outra e alteraram o caminho para sempre. A mulher de Potifar alterou o destino de José. Lembra? Ele foi parar na prisão por causa dela. Deus sempre conspira a nosso favor e vai remendando as desgraças que nos sucedem, mas aquilo ali poderia ter sido uma tragédia definitiva na vida de José. Sansão nunca mais foi o mesmo depois da entrada de Dalila na sua vida. Aquilo desgraçou a sua história para sempre. Davi e Batseba, outra situação dramática, que teve um impacto violento na vida de Davi, e com desdobramento inclusive sobre o povo de Israel. Abraão e Ló, outra situação de alguém que foi chamado para vir na jornada, e que lá na frente se constitui um problema, a tal ponto que Abraão disse: é melhor você ir por um lado e eu ir por outro. Abraão discerniu que aquela junção não era boa e ia produzir morte. Acabe e Jezabel, outra junção terrível, de alguém que entra e o cara era ruim e ainda ficou pior, foi aditivado para o mal. Josué e Acã, outro que entrou na vida, e esse mexeu com o povo inteiro. A história do homem que levou o despojo e a nação inteira pereceu por conta dele. E eu poderia passar o dia aqui licitando casos de gente que entrou na história do outro e fez uma mudança de rota, de destino, e fez uma alteração com as consequências piores possíveis. Portanto, meu irmão, essa manhã o meu desejo é que a palavra tenha chegado aí no seu coração, tenha trazido um alerta para você se precaver
E eu queria finalizar dizendo o seguinte, que toda alteração que acontece em nós, ela pode ser refeita. Eu quero lhe dizer que toda situação de desgraça, ela pode ser refeita. Eu quero lhe dizer uma coisa essa manhã, que Deus tem segundas chances. Se você não sabia, fique sabendo. É possível você corrigir o desvio, é preciso você tomar decisões e ser forte, ser corajoso. Mas é possível você reencontrar o seu caminho, é possível você voltar para o trilho, é possível você voltar a escrever uma nova história. Deus está sempre disposto a perdoar e a começar com você um tempo novo. Portanto, se essa é a sua situação atual, hoje, diz a palavra, é o dia sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Tome decisões que mudam a existência e, no seu caso, faça isso de tal forma que seja para o bem. E que o Senhor lhe abençoe, que você tenha um bom final de semana, um resto de domingo. Fique com pessoas que você gosta, que você ama, se junte com quem faz o melhor aparecer na sua vida. Tenha uma boa semana, aproveite os dias e que o Senhor te guarde de todo mal e guarde a sua casa de toda violência. A gente vai se encontrando por aí e o resto eu te falo no caminho. No nome de Jesus. Amém.